Olá, tudo bem? Nesse vídeo de SQL Server com SSMS, nós vamos ver chave primária, integridade de domínio e integridade de entidade. Esse é mais um vídeo da série. Se você quiser assistir desde o início, a playlist está na descrição. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Management Studio. Aqui, se você estiver em SQL Server, coloque o usuário e a senha. Se não, deixa em autenticação do Windows, conectar. Aqui, bancos. Aí vai aparecer os bancos de dados que você tem aí no seu servidor. Esse é o nome do servidor. Nós criamos esse banco de dados aqui. Clicando aqui no sinal de mais, vai aparecer as opções deste banco de dados, contas receber, que nós criamos no vídeo passado. Lembrando mais uma vez, se você quiser acompanhar desde o começo, a playlist está na descrição deste vídeo. Aqui em tabelas, vai aparecer as tabelas, que na verdade só tinha uma. É essa, clientes. DBO é o proprietário dessa tabela. Para frente, vou explicar o que é o proprietário. Sempre que nós não escolhemos o proprietário, vai ser o DBO. Vou clicar no botão direito sobre clientes e vou aqui em design. Eu vou nesse campo aqui, cliquei aqui em cima, cliquei o botão direito e vou excluir essa coluna e vou deixar apenas essa aqui. Então eu fiz uma alteração na tabela e vou salvar. Vou clicar o botão direito sobre a tabela, selecionar 1000 linhas superiores. Aí apareceu aqui o resultado dessa consulta, que são 3 registros, que só tem uma coluna, um campo. Se eu fizer isso aqui, cliquei o botão direito sobre a tabela, editar 200 linhas superiores. Eu consigo aqui adicionar novos registros. Se eu selecionar assim, cliquei aqui no seletor de registro. Vou clicar o botão direito aqui, excluir. Você está prestes a excluir uma linha, clique em sim para excluir permanentemente essas linhas. No caso, eu só escolhi uma. Sim, aí ele eliminou aquela linha. Vou novamente aqui no design, eu poderia já vir aqui direto onde estava selecionado. Cada vez que eu vou fazendo uma operação, ele vai abrindo uma janela para que eu acompanhe. Vou fechar aqui, vou fechar esta e esta. Agora não tenho mais nenhuma aberta. Vou clicar o botão direito de novo e vou em design. E vou inserir aqui uma coluna chamada ID, vai ser um inteiro. Então eu inseri uma coluna chamada ID e o tipo dela é int, de inteiro. Vou salvar essas alterações. Fechei a janela aqui, vou clicar o botão direito e vou editar as 200 linhas superiores. Eu posso colocar aqui com a mão o conteúdo do campo ID. Eu vou digitar aqui uma letra, ele não vai aceitar, porque ali é um campo inteiro. Por isso eu defini ele como inteiro, ele só vai aceitar o inteiro. Nem mesmo se eu fizer assim, 2.4, ele também não vai aceitar. Por quê? Porque o campo é inteiro. Eu não sou obrigado a pôr 1, 2, 3. Eu podia colocar aqui 56. Ok? Agora vamos ver isso aqui. Eu vou colocar aqui 4 e vou clicar no de baixo. Veja que ele deixou aqui como null. O conteúdo null não é isso daqui. Isso aqui não é null. O tipo de dado null é quando a entrada não foi realizada no campo. Ou seja, não houve nenhuma entrada. Já isso daqui, não é null, é vazio. E isso vai fazer diferença tanto aqui no SQL Server, quanto nas aplicações que a gente vai desenvolver sobre esse banco de dados. Vou colocar o null de volta aqui, ou melhor, vou deixar assim. Vou clicar no botão direito aqui, Design. Então aqui no campo nome, eu tenho a janela de propriedades aqui embaixo. Permitir nulos, está assim.
Por isso, lá eu consigo ignorar, deixar null no conteúdo desse campo, desse aqui de nome. Mas se eu colocar aqui não, agora ele não vai mais permitir nulo. Se você olhar aqui também no ID, está a mesma coisa. Ó, permitir nulos está assim. Eu posso clicar aqui ó, e colocar não. Ou posso dar 2 cliques, ele vai alternando entre sim e não. Então ele não vai permitir nulo agora nem no ID e nem no nome. Estas restrições, esses controles, chamam-se integridade de domínio, que é a integridade de colunas ou de campos. Não é apenas permitir nulo. Tem uma série de regras que eu posso impor sobre uma coluna que forma a integridade de domínio, ou integridade da coluna. Eu vou salvar novamente, vou clicar o botão direito aqui e vou editar a nossa tabela. Vou aqui no campo que ficou em branco e vou preencher alguma coisa aí. Vou passar para o próximo registro. Veja que Pedro de Oliveira não está cabendo na largura da coluna. Para aumentar é só vir aqui, ó, formou uma dupla seta branca. 2 cliques, ele ajusta na maior largura do maior conteúdo que está aqui, nesta coluna nome. Ou posso pegar assim e aumentar, do tamanho que eu quiser. Vou pegar esse aqui, ó. Rafael Gonçalves, vou trocar de registro. Recebi uma mensagem, nenhuma linha foi atualizada. Os dados da linha 5 não foram confirmados. Origem do erro. Coluna ID, tabela, contas a receber, .dbo, clientes. Ou seja, a minha tabela é clientes. A coluna não permite nulos. A coluna ID que ele está falando. Ok. Eu sou obrigado a pôr um número aqui. Mas veja que se eu for pôr um ID, que seria um código para cada nome, eu poderia fazer isso aqui, ó, repetir. Até aí tudo bem. Eu tenho esse código com esse nome e esse código, ou esse ID, com esse nome. Mas acontece um outro problema. Digamos que eu faça assim, ó. Vou pôr exatamente igual de cima. 2, Ana Maria Silva. 2, Ana Maria Silva. Ele me deu uma mensagem aqui, ó. Esta linha foi confirmada com êxito no banco de dados. No entanto, ocorreu um problema ao tentar recuperar os dados após a confirmação. Devido a isso, os dados exibidos nessa linha são somente de leitura. Para corrigir esse problema, execute a consulta novamente. Eu vou fazer assim, ó. Vou fechar e vou fechar. Vou clicar o botão direito e vou editar novamente as linhas. Foi esse daqui. Então, digamos que aqui não era Ana Maria da Silva. Era Paula. Vou tentar sair. Agora eu recebo um outro erro. Então, essa mensagem, ela está falando assim, ó. Os dados da linha 6 não foram confirmados. Os valores da linha atualizada ou excluídos não tornam a linha exclusiva ou alteram várias linhas. E no caso ele pôs 2 linhas. O que ocorreu aqui? Ocorreu a violação de um outro fundamento do banco de dados SQL Server, que é a integridade de entidade. Vamos entender isso. Integridade de entidade ou integridade de tabela significa o seguinte: cada registro, agora eu tenho que parar aqui. Vou fechar e vou abrir novamente. Editar 20 linhas superiores. Não realizou nenhuma alteração. Então, integridade de entidade ou integridade de tabela significa o seguinte, ó. Cada registro, isso é um registro, isso é outro, isso é outro. Cada linha é um registro. Então, cada registro ele tem que ser único na tabela. Os dados que estão em cada
coluna em cada campo não pode ser coincidente com o que estiver em outro registro. E no caso, esses dois aqui, ó, e esse aqui, são iguais. Aqui ele já se perdeu. Ele não consegue fazer as atualizações. Se eu tentar excluir, ó, cliquei o botão direito do mouse sobre a linha, sobre o seletor, excluir. Você está prestes a excluir uma linha. Clique em sim para excluir permanentemente essas linhas. Vou clicar no sim e vou receber a mesma mensagem que eu recebi quando eu estava alterando, de impossibilidade de realizar esta operação sobre essa tabela, sobre especificamente esse registro. Como que a gente resolve isso? Fechei aqui. Vou clicar no botão direito e vou de novo no Design. Aqui no ID, eu coloquei que não permite nulo. Isso garantiu a integridade da coluna. Mas, para que eu use essa coluna para garantir a integridade da tabela, ou seja, para que nenhum registro tenha os seus dados iguais a um outro registro da mesma tabela, eu vou fazer o seguinte. Aqui na janela de propriedades, tem aqui especificação de identidade. Eu vou clicar aqui e está perguntando, é identidade? Ou seja, é a identidade do registro, isso daqui? Eu vou falar que sim. Automaticamente, ele me colocou aqui um incremento e a semente da identidade 1. Incremento significa que ele vai incrementar de 1 em 1. Poderia ser 2 em 2. E esse semente da identidade significa que é o primeiro número que ele vai gerar. Ou seja, esse campo aqui será gerado automaticamente e ele não vai se repetir. Vou salvar. Vou fazer assim, ó. Selecionar as 20 linhas superiores, vou tirar isso aqui tudo e vou pôr assim, ó. Delete from e deixar assim. Executar, ele vai apagar tudo. Não vou salvar, ele está perguntando se eu quero salvar esse comando aqui, ó. Não. Vou fechar esse também e vou novamente clicar no botão direito e editar 200 linhas. Então eu limpei minha tabela. Agora eu cadastrei um. Veja que ele já foi no 57. Por quê? Porque eu devo ter colocado um número lá no ID, que já era 50 e pouco, né? Observa que para cada registro que eu vou criando, ele vai gerando automaticamente o campo Identity, ou campo Identidade. Eu não posso chegar aqui e digitar alguma coisa. Estou tentando digitar aqui, ó, no campo ID. Eu não consigo. Aí, se eu tentar repetir aqui o Pedro Ferreira, ele vai deixar repetir. Só que, ó, ele falou o quê? Que essa outra parte aqui, se tivesse mais registro, fosse tudo igualzinho, está sendo repetido. Só que desta vez eu consigo fechar, clicar no botão direito, entrar no editar, e ele está aqui, ó, é o 60. Eu vou conseguir fazer essa alteração, diferente da outra situação. Agora eu vou na seguinte situação. Vou clicar aqui, selecionar as linhas, vou apagar tudo. 4 linhas afetadas. Vou clicar no botão direito, Design, vou excluir esse campo, cliquei no botão direito, excluir coluna. E agora vou clicar o botão direito aqui e vou inserir numa coluna. E vou pôr aqui o CPF. Então o campo CPF ele vai ser varchar de 11. Não se preocupe com os tipos que a gente vai lidar com isso depois. Agora observe aqui, o CPF, eu vou descer aqui, ó, especificação de identidade, vou clicar aqui e ele não me permite que eu selecione sim.
E agora, como que eu vou garantir a integridade de entidade? Se ele não deixa eu colocar uma identidade para esse registro. Eu vou aqui, ó, clico no botão direito, definir como chave primária. A chave primária, além de garantir, de uma vez por todas, a integridade de entidade, ela também vai servir para outros propósitos. Vou salvar, vou fechar tudo que está aqui, ó. Não vou salvar. Clique no botão direito, editar 200 linhas superiores. 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo, normal. 1, 2, 3, 5. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou pôr 1, 2, 3, 4 e vou mudar para cá. Ele novamente reclamou, só que agora ele falou assim, ó, erro, violação da restrição primary key, chave primária. Em clientes, não é possível inserir a chave duplicada no objeto clientes. Ok. Então, vou mudar aqui só para inserir o registro. Aqui vai ficar duplicado também. Assim. Então, a chave primária resolveu isso. Mas vamos supor que na minha tabela nem todos vão ter CPF. Aí, como eu faria para garantir a integridade? Então, eu posso modificar assim, ó. Cliquei no botão direito Design. Aqui em cima, vou clicar no botão direito e vou remover a chave primária. Vou clicar no botão direito e inserir uma coluna. E vou colocar ela como ID. E ela vai ser um inteiro. Vai ser uma coluna especificação de identidade, vai ser sim. Vou clicar no botão direito e ela vai ser uma chave primária. Agora eu posso deixar o CPF em branco sem violar o fundamento da integridade de entidade. Entidades são tabelas. Vou fechar aqui e vou clicar no botão direito, editar 200 linhas. Veja que aqui, ó, tá até meio cinza, porque eu não posso digitar aqui. Vou mudar de registro, porque ele reclamou do CPF. A coluna não permite nulo. Aqui é outro problema. Vou clicar no botão direito, que eu esqueci de mudar. Design. Aqui no CPF, vou permitir que ele aceite nulos. Botão direito, editar 200 linhas. Ele gerou automaticamente e permitiu o nulo aqui no CPF. Então, o que eu queria mostrar para você hoje é isso. A integridade de coluna, nós apenas colocamos se permite nulo ou não, mas vai muito além disso. Mas a gente vai explorando no decorrer da série. E a integridade de entidade, onde o conteúdo de um registro, de todas as colunas, não pode ser igual ao conteúdo de outro registro em todas as colunas iguaizinhas. Que nem aqui, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6. Não vai ter problema. Repetiu aqui. Aí, se eu não quisesse que repetisse aqui, aí é uma outra questão que nós vamos ver para frente. Quem usa banco de dados e não conhece essas regras, esses fundamentos, vai ter muitos problemas na hora de construir seu banco de dados. E isso vale para todas as tabelas de um determinado banco de dados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.